Hi guys, welcome back. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como utilizar ain't em inglês. Outro dia alguém deixou um comentário aqui em um dos vídeos do blog Inglês no Teclado pedindo: poxa Daniel, será que dá para você explicar como usar ain't em inglês e qual o significado de ain't em inglês? Claro. E a propósito, caso você tenha alguma dúvida, às vezes você tem alguma sugestão de pauta para os próximos vídeos, deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou fazer questão de responder e vou também levar em consideração quanto à relevância do seu pedido, tudo bem? Eu costumo dizer que ain't é uma maneira artística da língua inglesa representar de maneira simplificada as construções que envolvem o uso da palavra not em inglês. Como assim, Daniel? Eu não entendi muito bem. Será que dá para você explicar essa questão da representação das construções que é o not? Claro! Por exemplo, aqui no nosso canal no YouTube você já viu diversos vídeos em que eu expliquei sobre como usar os verbos auxiliares em inglês. Por exemplo, o verb to be, o verbo ser ou estar em inglês, ele atua como verbo principal, mas ele também pode atuar como verbo auxiliar da língua inglesa. Assim, você pode dizer em inglês is not. Você também pode pegar is e a palavrinha not e unir essas palavras, ficando isn't. Eu posso dizer que uma pessoa chamada Mary, ela não é bonita. Não é, nesse caso, será is not. Em inglês fica Mary is not beautiful. Aplicando a contraction, a contração entre is e not, fica Mary isn't beautiful. Só que eu posso optar por substituir isn't, que nada mais é do que uma construção envolvendo a palavra not, e substituir por ain't. E fica assim, Mary ain't beautiful. Ah, então peraí, Daniel, quer dizer então que ain't é como se ele representasse is not na sua forma contraída? Nesse caso sim, nesse exemplo, ain't está substituindo is e not na sua forma contraída. Por exemplo, are e not, are not. Aplicando a contraction form fica aren't. Então eu posso dizer em inglês que duas coisas, elas são diferentes, elas não são a mesma coisa. Em inglês fica they are not the same ou they aren't the same. Eu posso substituir aren't por ain't. E aí fica they ain't the same. Ah, então peraí, como você disse, Daniel, ain't, ele representa uma construção que envolve a palavra not, uma contraction form. É por aí. Por exemplo, se eu quiser dizer am not, a gente sabe que em inglês não existe a forma contraída entre o formato do verbo to be am e a palavrinha not. Então eu posso dizer I am not your mother. Então eu estou dizendo aqui que eu não sou sua mãe, Sou marmanjo. Vai lá e lava suas próprias roupas, Dá o seu jeito na sua vida. Eu não vou ficar aqui te tratando como se eu fosse a sua mãe. I am not your mother. E não existe a contração entre am e not. Agora veja o que a gente pode fazer. I ain't your mother. Então, apesar de não existir a contraction form entre am e not, eu optei por substituir am e not pela palavrinha ain't. E aí ficou I ain't your mother. Eu poderia pegar essa frase e torná-la um pouco ainda mais informal e dizer I ain't your mama. Repetindo, I ain't your mama. Então o que eu fiz aqui foi pegar ain't com a palavrinha you e soar como I ain't your mama. Que é, no caso, aquela música da cantora Jennifer Lopez. Então se você procurar aqui no YouTube uma música chamada I Ain't Your Mama, você vai encontrar uma música nova da Jennifer Lopez. Então o que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que ela não é a mãe do marido dela, Então uma mulher ela pode virar para o marido, e dizer I ain't your mother ou I ain't your mama, que contém o sentido de eu não sou a sua mãe. Have com not vira haven't. Eu posso dizer em inglês they haven't finished yet. Eu estou dizendo que eles ainda não terminaram. Eu posso também aplicar ain't e substituir na minha frase. Fica they ain't finished yet. Então, novamente, o ain't está o que? Substituindo, está representando uma construção gramatical que envolve o uso da palavra not. Haven't virou ain't. Agora você tem que ficar muito atento, pessoal, porque ain't se trata de uma estrutura extremamente formal. Então não vá utilizar ain't em uma prova, não vá utilizar, por exemplo, ain't em documentos, não vá escrever uma redação na sua escola de inglês, que a gente chama de composition, e escrever ain't, pois, como eu disse, a principal característica, o principal aspecto dessa estrutura em inglês é que se trata de uma palavra, uma gíria, que é algo que informal, como eu disse, se trata de uma gíria, então só pode ser algo que
informal. Por conta disso, a gente geralmente utiliza ain't na fala. Agora, claro que se você estiver conversando com um amigo no WhatsApp, né, no WhatsApp, no Zap Zap, como a gente costuma dizer em português, né, de maneira mais aportuguesada, no Zap, você está lá enviando uma mensagem para o seu colega, você pode utilizar ain't. Você está conversando com alguém no chat do Facebook, né? Você está lá chatting, você pode utilizar o quê? Ain't, porque se trata o quê? De contextos informais. Mas lembre-se, não utilize ain't em contextos formais, que exigem um padrão mais formal da língua inglesa. O interessante é que muita gente se pergunta, mas Daniel, o que é ain't no final das contas? É uma contração com not? É isso? Como se a gente tivesse assim AI, né? E aí na sequência tivesse not e optássemos por fazer ain't, seria isso? Ain't não é uma contração entre nada. A gente até poderia pensar, peraí, ain't é uma contração entre a e not, aí formou ain't? Não. Ain't simplesmente, é como eu disse, é uma maneira artística da língua inglesa para a gente poder representar uma construção que envolve o uso da palavra not. É por isso que eu posso dizer em inglês I ain't, she ain't, they ain't. Então eu posso justamente combinar qualquer tipo de sujeito com ain't. Agora, a maioria das vezes a gente consegue encontrar ainda uma legião de estudiosos da língua inglesa que costumam dizer não utilize it ain't, porque apesar de se tratar de uma gíria, né, de algo extremamente formal, não é tão comum a gente utilizar o pronome pessoal it com a palavrinha ain't. Então a gente pode simplesmente substituir diversas construções envolvendo a palavra not por ain't, como por exemplo, do not, don't, pode ser substituído por ain't. Does not, doesn't, pode ser substituído por ain't. There is not ou there isn't pode ser substituído por ain't. Eu posso dizer em inglês, ain't no mountain high enough that I can climb. Repetindo, ain't no mountain high enough that I can't climb. Então eu estou dizendo aqui que não há montanha alta o suficiente que eu não possa escalar. Ain't no mountain high enough that I can't climb. Então, um detalhe aqui interessante é o seguinte. Daniel, você disse que ain't é como se substituísse uma construção que envolve a palavra not. Nesse seu exemplo, você disse ain't no mountain, com o sentido de there isn't any mountain. Então, por que você utilizou ain't e no, como se tivesse feito a dupla negativa? Você não disse que ain't já contém o sentido de not? Por que nesse exemplo você disse ain't no mountain, com o sentido de não há nenhuma montanha, né? Seria o there isn't. Então eu estou optando por utilizar ain't. O que acontece é o seguinte, pessoal, justamente por aquela questão de eu dizer que ain't contém um traço extremamente informal, ele não segue aqueles ditames gramaticais, né? Aqueles dogmas da língua inglesa que diz que a gente não pode utilizar a dupla negativa em inglês. Então temos aqui um tipo de exceção, em que eu optei por dizer ain't no mountain. Então você tenderia a dizer algo como ain't mountain, substituindo there isn't por ain't, né? There isn't contém o sentido de não há. Então você pega e substitui there isn't por ain't. Mas então por que você utilizou ain't no? Porque novamente, como eu disse, ain't se trata de uma exceção. É uma estrutura extremamente informal que permite a gente fazer inclusive o uso da dupla negativa. Por isso eu tenho aqui ain't, que já contém not, e na sequência vem a palavra no. O que é dupla negativa mesmo, Daniel? Dupla negativa é quando, por exemplo, você tem um verbo auxiliar que já está na negativa, don't, então a gente já tem a presença da palavra not, e na sequência você usa um no. Então, essa dupla negativa, pois temos duas palavras aqui, ou duas estruturas, que estão simbolizando o sentido da negativa em inglês. É por isso que você não deve dizer didn't know, there isn't no. Por quê? Novamente, já há a presença da palavra not, então você não tem o porquê usar no na sua frase. Ain't é uma exceção. É como naquela música de Bill Withers, ele canta Ain't no sunshine when she's gone, it's not warm when she's away, ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long, anytime she goes away. Então nessa música ele diz Ain't no sunshine when she's gone. Então aqui nós temos novamente a presença da dupla negativa Ain't no sunshine. Então ele está dizendo que não há aqui o brilho do sol, né? Quando ela vai embora, a gente não tem esse sol radiante brilhando. Ain't
no sunshine when she's gone. Então, quando ela está ausente, você pode abrir a janela e olhar lá que você não vai ver o sol brilhando. Ain't no sunshine when she's gone. Ele poderia muito bem dizer there is no sunshine when she's gone, mas ele optou por dizer ain't no sunshine when she's gone. Uma expressão em inglês que contém a expressão ain't é say it ain't so. Essa expressão contém um sentido meio que de diz que é mentira. Então, por exemplo, alguém lhe conta algo e você fica pasmo, você fica abismado. Você pode corresponder com say it ain't so, que é, como eu disse, algo como diz que é mentira. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo você aprendeu a como usar ain't, e lembrando que ain't faz parte do spoken English, ou seja, do inglês falado. E se você tiver alguma dúvida, né, às vezes eu não citei algum aspecto, algum detalhe sobre o uso dessa estrutura em inglês, deixe seu comentário aqui embaixo na seção de comentários, que eu vou fazer questão de responder como de costume. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, e se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no YouTube, né, do canal Inglês no Teclado, eu gostaria de te convidar para se juntar à família Inglês no Teclado aqui no YouTube. Como eu sempre digo, escolas de inglês e cursos de inglês são importantes, mas blogs de inglês também. Thank you for watching. I'll see you next class. Bye. Ain't no sunshine when she's gone.